Olá! Hoje nós vamos continuar então com a nossa disciplina de Ambientação e Educação à Distância, com a aula que trata sobre ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. E hoje vamos falar especificamente das trilhas de conteúdos. Vamos falar e cumprimentar a nossa professora web, professora Sandra. Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aí, como a professora Luciana falou, para dar continuidade à nossa conversa a respeito do EAD, para você poder se localizar aí dentro desse curso e de todos os procedimentos necessários para um bom desempenho, tá bom? Boa aula a todos! Muito bem, então tudo que vocês precisarem a gente vai aos poucos respondendo, né? Vocês já estão aí com uma semana então de curso, nós já tivemos aula semana passada e alguns já conseguiram acessar o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, é possível que alguns ainda não, né? Mas esses ajustes são naturais nesse momento de ambientação, né? Então temos aí todo esse mês para ir conhecendo um pouco mais sobre a organização da educação à distância, mesmo que você já tenha sido aluno de EAD, mas cada curso tem as suas diferenças, os seus detalhes, e agora a gente vai saber um pouco mais da finalidade da trilha de conteúdos, que é um dos focos de organização do ambiente virtual de ensino-aprendizagem aqui do Instituto Federal do Paraná, o Caravelas. Vamos lá na nossa tela. Então, no slide vocês vão encontrar, né, a identificação da disciplina, ambientação em AD, tema ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Professora Luciana Rosenal, e a professora Sandra Urbanetes. Cronograma de aulas, onde nós estamos, tá? Então, nós estamos aqui, tá? Nesse momento, a aula 2 de 3, referente ao AVEA, que significa Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem. O que a gente já cumpriu? A gente já cumpriu esta primeira aula, tá? Só para você se localizar. E o que falta referente a este tema? A parte 3, tá? Então, marcando novamente, tá? Onde a gente está. Ok? Vamos lá. Aí, o que nós conversamos na aula anterior? A função dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem no EAD e aspectos gerais do ambiente. Vamos conversar aqui um pouquinho e retomar. A gente falou da função dos ambientes. Qual é a função? A função é a comunicação, né? Para que ocorra a mediação do processo de ensino-aprendizagem. Então, quanto mais eficaz essa comunicação, quanto mais ela ocorrer, maior vai ser a sua aprendizagem, né? Porque mais você vai interagir, mais você vai ter oportunidades de colocar em prática e desenvolver os conceitos que a gente está trabalhando aqui, tá? Então essa é a função. Na educação à distância ele é fundamental porque nós temos poucos momentos presenciais no polo, neste curso, então a gente ter um local, um espaço de comunicação constante durante toda a semana é bem importante, ok? Agora a gente vai conhecer o tema da aula de hoje. Vamos aqui no slide. Na aula de hoje é o ambiente virtual de ensino-aprendizagem do IFPR, especificamente a trilha de conteúdos. Vocês viram na aula anterior que a gente tem vários detalhes. No ambiente, a gente tem que focar. Então, qual que é um dos objetivos também a ser atingido hoje? Que é utilizar o ambiente de ensino-aprendizagem do IFPR como recurso fundamental para contribuir com a aprendizagem, tá? Em cursos na modalidade de ensino à distância. Então, o meu objetivo, quando eu mostrar a trilha aqui para vocês, é essa compreensão do uso do ambiente como recurso, tá? Como meio para estudo, como uma ferramenta que vai te auxiliar nos momentos de estudo. Então, é por isso que a gente vai explicar esses itens da trilha em detalhes para vocês, ok? Vamos lá. E aí, vamos fazer uma discussão aqui, rapidamente, sobre o que ocorre na internet. Então, a comunicação pela internet, em sua maioria, é realizada a partir de textos. Então, antes da gente entrar na questão da trilha propriamente dita, vamos entender um pouquinho desse contexto da comunicação na web, né, na rede. Então, por quê? Se a gente está falando que o ambiente virtual de ensino-aprendizagem é o principal local de comunicação do estudante da educação à distância, significa que eu estou fazendo uma comunicação diferenciada, ela é diferente da comunicação presencial,
Tá? Então, na internet, o mais usual, tá? Existem várias formas, mas o mais usual, o mais comum, é que a comunicação seja por texto. Então, eu tenho que ir fazer a leitura, né? Então, o que eu quero dizer? Que no desenvolvimento do ambiente aqui do IFPR, houve uma preocupação no sentido de tornar isso mais intuitivo possível, trabalhar com ícones, com imagens, colocar outros recursos, como a questão do áudio, a questão dos vídeos. Entretanto, ainda, tá, apesar de tudo isso, ainda exige que o leitor, que o usuário, né, tenha muita atenção e leia realmente todos os ícones, tudo que diz lá. Então, além de ter a imagem, tem escrito, né, em geral, do que significa aquele botão, aquela ferramenta que você pretende acessar. Muitas vezes, né, é comum que nós, num acesso, acabamos não lendo, né, a gente acaba pulando muita coisa. Então, forçar isso, né, fazer esse esforço de atenção mesmo. Lembra que a gente falou também da questão de não estar resistindo muito, evitar ficar muito nervoso com o uso de novas tecnologias, né, para quem não está acostumado, porque é um trabalho gradativo. Então, quanto mais atenção você tiver, mais calma, você acessar o ambiente e pensar assim, hoje eu quero entender o que é tal ícone. E não ir com objetivos muito grandes, né? Ir assim aos poucos, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Hoje a gente vai concentrar na questão da trilha, porque na trilha, não é que o resto não é importante, mas se eu estou focando aqui o processo de ensino-aprendizagem e a gente vai fornecer manuais e programetes de cada item, de como funciona, a gente tem que primeiro entender qual a finalidade dele, né? Para estudo, ok? Ainda ali no slide, vamos lá. Então, observe essa cena, né? Uma pessoa bem nervosa querendo quebrar o computador. Claro que, às vezes, né, a pessoa fica tão nervosa no uso de algum equipamento que ela tem que ter alguns cuidados, né? Então, são coisas que acontecem, né? A nossa relação com o mundo, com a máquina, às vezes começa a falhar. Eu já tive algumas experiências hilárias, né? Mais que uma vez, às vezes na véspera de alguma coisa importante na minha vida, a impressora começar a falhar. Coisas assim, aí de repente pega o carro, vai para outro lugar e vai não sei o quê, ou vai de ônibus, aquelas loucuras para imprimir alguma coisa que não sei o que acontece, parece que no momento que você precisa a impressora não funciona, né? Às vezes acontecem algumas situações na nossa vida, mas que a gente tem que lidar com calma, né? A gente tem que ter paciência para lidar com máquina, com ferramentas, essa necessidade, né? Esse exercício. Vamos falar com a professora Sandra, ver o que ela tem para contar para a gente sobre essas questões do nervosismo diante de um equipamento que, de repente, não nos dá a resposta esperada. Na verdade, essa imagem ali, Luciana, eu acho que representa todo mundo em algum momento da vida, né? Eu acho que todo mundo já teve a experiência de querer realmente quebrar o seu computador ou a sua impressora, ou então, para os mais antigos como eu, o seu videocassete. Na hora de você olhar como é que a fita do vídeo ia funcionar na hora do seu concurso e a fita não funciona, o videocassete não liga, né? Eu sou do tempo do videocassete, eu sei que a maioria de vocês nem sabe o que é isso, mas a gente também usou essa tecnologia. Acho que uma coisa importante que eu gostaria de destacar da fala da professora Luciana é essa coisa de escolher qual é o ícone que você vai estudar e descobrir como é que ele funciona a cada momento. E tem também essa coisa de que tem que ter a tranquilidade de que ao usar, eu vou aprender a usar, né? E como nós estamos falando em todas as nossas aulas, aproveite a interação, faça perguntas para os seus colegas, pergunte quem é que já conseguiu acessar, como é que fez, se alguém está com dificuldade, como que está resolvendo essa dificuldade, porque aí a gente consegue resolver todos os problemas, né, Lu? Muito bom. Então, para representar, né, essa nossa questão com a tecnologia, a gente tem pessoas que têm uma vasta experiência, né, que são quase cientistas da computação,
E nós temos pessoas que são leigos, que são iniciantes, como se fosse uma pessoa que nunca viu. Então, a gente trouxe para ilustrar a aula sobre essa resistência, esse aprendizado constante, porque quando a gente fala de interação, a gente não está falando só da interação com pessoas, a interação com o equipamento também, né? Com a ferramenta, com o uso. Porque é como aprender a dirigir um carro, né? Você não aprende a dirigir na teoria, você tem que sentar no carro para começar a aprender a dirigir, né? Mesma coisa também a fome, né? A gente quem dera, só lendo o cardápio matava a fome, né? Mas não, a gente precisa comer, né? Então precisa ser uma ação sua. Então essa questão de navegar no ambiente, ninguém vai poder fazer por você, né? Você pode sim receber ajudas, deve, né? Sentar com os colegas, ver como é que faz, mas tem que ter um momento que é você mesmo que tenha alguém do teu lado para te ajudar, mas é bom ter momentos sozinhos também, porque quando você acessa sozinho, é mais interessante a experiência no sentido de você ter o seu tempo. Quando tem outra pessoa do lado, é bom, ajuda, mas gera uma certa tensão, então ter o seu momento também individual de acesso, né? E para ilustrar isso, a gente vai colocar um trechinho do filme, que é um filme que se chama Tá Chovendo Hambúrguer. É um filme infantil, mas ele tem uma cena que retrata muito bem, eu vou contar um pouquinho antes, porque como a gente tirou trechos do filme, pode, num contexto geral, quem pegar pela metade aí não ficar muito claro. Mas o que ocorre ali? É um pescador que mora numa ilha muito carente e tem um filho que é muito avançado em questões de uso de computação, é um cientista, e ele cria uma máquina de fazer comida, né? Então ele tem um local lá, um laboratório, né, específico com todo o aparato tecnológico. E quando ele vai lá para o céu para desligar a máquina de fazer comida, porque aí a máquina está fazendo comida demais e vai acabar com o mundo, e eles têm que salvar o mundo, quem tem que ir lá fornecer a senha para ele, mandar um e-mail e fazer de tudo para chegar no rapaz que está lá no céu, é o pai dele, que nunca nem ligou o computador, né? Porque ele perdeu o pendrive com a senha e o pai dele que tem que fornecer para ele isso. Então, a gente vai ver como que esse pescador, né, vai reagir diante deste desafio, que é usar a tecnologia sem saber e procurar ser o mais eficiente possível para salvar o mundo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos assistir o nosso vídeo. Sam, espera! Eu sei desligar! Eu sei desligar. Temos que inserir a senha desativadora e desligar. Enviando senha desativadora. A água entra por cima e um enorme furacão de comida sai por baixo. Foi por pouco. Imagina se a gente perde a senha desativadora. Loja de pesca do Jim. Pai, você tá bem? Legal. Preciso de um favor. O destino do mundo depende disso. Diga, Marujo, do que você precisa? Você tem que ir no laboratório, entrar no meu e-mail e enviar um arquivo pro meu celular. Tá bom. Maravilha. O plano é o seguinte, a Sam e eu vamos entrar no Almodegaroide por aqui. Manny, você fica com o Steve no carro voador. Tira isso da boca. Assim que o meu pai enviar a senha desativadora, a gente destrói a máquina e se encontra aqui, no Duto Oeste, em... Quanto falta até o mundo acabar? Uns 20 minutos. Então dá tempo. E o Brett aqui? Puxa vida. Bem-vindo, Flint.
delícia, óleo fervendo. Atende aí, rapaz. Atende aí, rapaz. Beleza. Na tela tem um arquivo chamado senha desativadora. O quê? Arrasta ele pra minha caixa de e-mail. Escreve meu nome e clica em enviar. Uma caixa? Então tá, pai. Tá vendo essa coisinha que parece uma folha de papel? O quê? Usa o mouse pra arrastar ela. Arrastar? Arrasta. 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 Não tá arrastando. Arrasta de um lado pro outro. Não adiantou nada. É claro que não, eu mereço. Enviar. E-mail recebido? Pai, Eu te amo, filho. eu também te amo. Bem, como vocês viram aí, né, é uma situação diferenciada que felizmente deu certo, que mostra ali a questão da dificuldade, né, no uso, mas que é possível enfrentar, é possível, mesmo errando ou acertando, o importante é essa ação, né, é começar para que você, a cada dia, vença um desafio, né, então foi aquilo que a professora Sandra também falou na nossa aula anterior, como web. Ela fez uma contribuição bem importante. A cada dia a gente tem novos desafios, né? Então, as pessoas aí que têm uma faixa etária um pouco maior, sabe que a gente não tinha nada disso, né? Então, a gente não tinha acesso a nenhuma dessas coisas. Estamos aprendendo. E a mesma coisa daqui para frente. Sempre vai surgir algo novo que a gente não sabe ainda e que nós vamos cada dia descobrir. Né? Vamos pensar aí o uso, né, das câmeras, né? Os professores hoje em dia dão aula com câmera, a questão das fotos, das imagens, isso era tão restrito, né? E como essa questão da imagem é uma situação que já faz parte do nosso cotidiano, né? Bem diferente de algum tempo atrás, né? Que esse tempo nem é tão longo assim. Que mais que agora a gente vai retomar no uso da internet, né, os cuidados que a gente tem que ter nessa comunicação dentro do ambiente. Vamos lá. Então, uma delas é a atenção com a gramática, então com a escrita. Ninguém vai ficar corrigindo se você esquecer de digitar alguma letra ou outra, mas tem algum cuidado. Quando eu digo cuidado com a gramática, às vezes cuidar também para não usar assim aquela linguagem só de quem está teclando online. Lembrar que tem pessoas que não entendem certas siglas, certos significados. Então, procurar sempre esse exercício da escrita completa. Pode colocar entre parênteses as abreviações, as formas de uso? Pode, né? Mas a gente ter esse cuidado, então, com a questão da escrita, porque se é um ambiente de estudo, ele é diferente de uma rede social. Ali eu também estou exercitando a forma correta de escrever, né? Então tem todo um exercício aí que é adequado. Não que alguém vá dizer assim, não, você não pode fazer assim, tá errado. Não é nesse sentido. É no sentido mesmo de diferenciar, né? Como é o nosso comportamento conforme nós vamos em determinados ambientes. Uma coisa é meu comportamento quando eu estou sozinha em casa, outro é quando eu vou numa festa, outro é quando eu estou no trabalho, né? Claro que nós somos sempre as mesmas pessoas, mas existem alguns padrões que a gente mantém. A mesma coisa aqui. Então, não é necessariamente uma rede social. Ela tem uma finalidade muito mais de estudo, mais pedagógica, ok? E até você ser mais detalhista nas suas explicações para os seus colegas que vão ler. Outro item aqui no slide. Letras maiúsculas significam gritar. Então, na web, quando eu escrevo tudo em maiúsculo, tá? Eu tenho que cuidar com isso, né? Às vezes no chat a pessoa fica um pouco nervosa, né? Porque alguém não responde, aí ela coloca a letra enorme, coloca maiúsculo, negrito, para me vejam, estou aqui. Então, é uma das coisas que você tem que tomar cuidado, porque a gente não... Já no dia a dia, pessoalmente, é difícil, ainda mais por escrito, né? Ainda mais se a pontuação não estiver muito correta, ou às vezes você até fala, a pontuação está certa, você fala algo assim...
Estou aqui, né, todo empolgado, tudo maiúsculo, e coloca lá um monte de ponto de exclamação. De repente, eu posso ler aquilo de uma maneira alegre. Estou aqui, opa, né, ele está animado. Ou, de repente, algo, eu estou aqui, tipo, ninguém vai me atender, não. Então, tem que tomar cuidado, que pode ser interpretado de uma maneira não tão cordial, né, como, de repente, você pretende que seja. Né, que é essa questão de escrever tudo em maiúsculo. Ou colocar uma fonte muito grande, uma letra muito grande. Ok? E aí o outro tópico também, que é importante lembrar, é que tem um ser humano recebendo o seu recado. Né? Nós somos seres humanos. Porque às vezes as pessoas começam a lidar muito com o computador e acabam esquecendo que tem uma outra pessoa que vai receber isso. Né? A coisa às vezes parece que é tão impessoal, mas não é impessoal. Então sempre ter esse cuidado, né, de revisar, de rever, porque não é nem por mal, né? Eu mesma às vezes escrevo um e-mail meio rápido, aí eu vejo, meu Deus, agora já foi. Mas aí ele tem uma dupla interpretação de repente, né? Então a gente ter esse cuidado, ou até mesmo você esperar um tempo, né, para ter aquela mensagem, para considerar ter o trabalho, né, do tutor, que vai ser uma das pessoas que você vai ter uma comunicação constante dentro do ambiente, ok? E aí, ferramentas para comunicação na EAD, a questão da ferramenta assíncrona e assíncrona e síncrona. Isso daqui vocês vão ver em todas as disciplinas, né, aqui em ambientação, todas as professoras vão falar disso, que é a questão da comunicação em tempo real e em tempos alternados. O ambiente virtual de ensino-aprendizagem de vocês prevê comunicação assíncrona em várias ferramentas, em mensagens, em fórum, né? Em postagens de conteúdos. E o síncrono ali principalmente é por meio do chat, né, que ocorre em tempo real. Claro que vocês também aí têm o recurso da ligação, mas aí já é fora do ambiente. Então, você pode tanto ter resposta naquele momento imediato ou não. Né? Mas qual que é importante? É importante que a comunicação ocorra, né? Que você acesse, que você entre em contato, que vocês vão ver que cada disciplina, cada coordenador, né, ele tem ferramentas específicas. Então, o ambiente ele tem diversas, né, mas tem preferências de uso, né? Então tem pessoas que vão preferir usar mais o fórum, outras gostam mais do chat, outra gosta mais das mensagens. Eu prefiro ver as informações e notícias. Então cada um vai tendo as suas preferências também nesse formato de comunicação. Outras pessoas vão dizer assim, não, eu já prefiro abrir direto um protocolo, abrir um chamado, fazer uma fala mais específicas de gerenciamento, que aí é no caso para quem precisa de alguma coisa da secretaria acadêmica e tal, do que de repente ligar, mandar uma mensagem, tá? Então aí tem diversas questões. A única coisa que vocês têm que cuidar quando eu falo disso, eu não gosto de restringir os canais, sabe? Eu não gosto que seja assim, aqui não é o canal que você tem que falar isso, né? Não, tudo bem, você até expôs lá alguma coisa que não necessariamente é ideal, tudo bem, mas é importante ter respeito também às diferenciações dos canais, né? Porque também você não vai ficar colocando queixas de secretaria acadêmica no fórum, que tem uma finalidade pedagógica. Então, vai ter um espaço específico para isso. A pessoa pôs lá, ela vai ser punida por isso? Claro que não, às vezes a pessoa põe lá no fórum por um erro, por um engano. Né? Então, essa é a ideia, que nós possamos estar sempre ensinando o outro que assim, esse o local ideal para isso é em determinado lugar, é no abrir chamado e tal. Mas o importante é que essa comunicação cumpra a sua função, né? Que é você ser ouvido e receber a sua resposta. Né? Essa é, na verdade, a nossa grande finalidade. E aí, um pouquinho antes da gente entrar agora na questão da trilha de conteúdos, vamos falar então aqui com a professora Sandra um pouquinho dessas questões da comunicação no ambiente, né? Essa questão do tutor, né? Ela na parte dela, que ela vai falar de metodologia, ela vai falar com vocês dessa importância da comunicação com o tutor, da importância da comunicação com o tutor presencial,
né, com o tutor à distância, e vamos pegar aqui um pouquinho com ela sobre essa questão. Vejam, nós temos falado o tempo todo desse cuidado. Cuidado na hora de escrever, o cuidado na hora de falar, porque todo mundo sabe que às vezes, como a gente falou assim, né? Todo mundo já passou pela sensação de querer quebrar o computador porque ele não está funcionando. Todo mundo também já passou pela sensação de brigar com o seu professor, com o secretário acadêmico, com o tutor, enfim, com o seu chefe, né? Porque ele não fez alguma coisa ou porque deu alguma confusão no meio do caminho. Acho que a gente tem que aprender a respirar fundo, ter calma e enxergar o outro como uma outra pessoa que, assim como eu, tem problemas, tem dificuldades, de repente está passando por alguma situação que impediu que ele fizesse aquilo que eu pedi, né? Então, assim, acho que a gente precisa melhorar a forma como nós nos relacionamos e, consequentemente, a forma como nos comunicamos, tanto entre colegas quanto entre chefias, subordinados, família, enfim. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tanto na comunicação escrita, quanto também na comunicação oral, naquele momento que você conversa, naquele momento que você pede alguma coisa, ou até naquele momento que você reclama alguma coisa, né? Porque às vezes a gente se pergunta, puxa vida, eu tenho que brigar com a pessoa para reclamar, ou basta eu reclamar? Basta eu dizer, olha, isso aqui não está funcionando, eu estou com dificuldade, estou precisando de ajuda. Eu não preciso brigar com a pessoa, basta eu reclamar, né? A gente não precisa brigar, a gente só precisa reclamar, tá bom? Adorei, não, isso eu vou frisar, né, porque foi tão bom, é bem isso, né, quando a gente vai reclamar, a gente não precisa brigar com a pessoa, né, então ter esse cuidado, né, a gente está sempre reivindicando o que eu preciso, mas e realmente a gente tem, às vezes, alguns equívocos na nossa cultura, né, no nosso meio, que acaba já desmerecendo o todo, né? Então, às vezes é um pedacinho e aí tudo vai para lata do lixo. Ou até aquela história do bebê, né? Do famoso dizer lá, joga água, mas não joga o bebê, né? Da banheira. Muito bem, agora a gente vai falar da trilha, tá? Da trilha de conteúdos. Na aula anterior, a gente já mostrou para vocês algumas áreas, né, gerais do ambiente, para você se situar. E hoje, especificamente, a gente vai falar só da trilha, tá? A gente não vai falar dos outros campos, a gente vai deixar para outra aula. Aí na outra aula a gente vai falar um pouquinho, mostrar algumas telas específicas de como postar, tal, mas lembra daquilo que eu falei para vocês, é simples, não vai exigir nenhum conhecimento de programação avançado, nada. É similar ao que vocês já fazem em diversos e-mails, quando vai anexar algum arquivo, tal. Então, essa teu guia que você já tem no cotidiano para mandar um e-mail, você vai usar também para trabalhar no ambiente, tá? Então, não vai ter nenhum bicho de 7 cabeças, nada que você não vá conseguir. Claro que às vezes na primeira tentativa não dá certo, mas nada que você tentando e tendo essa paciência que a gente tem que ter com tecnologia, né? Com tudo, na verdade, até para fazer uma comida, a gente também não pode querer fazer tudo com pressa e isso tem que ser instantâneo. A gente sabe disso, porque quando faz isso, a comida queima, estraga, ela não fica boa, né? A mesma coisa é a questão do uso com a tecnologia, né? Isso acaba sendo em tudo na nossa vida. Vamos ver o conceito? Então, trilha de conteúdos. É um espaço destinado a nortear os estudos do aluno. Então, é um local específico para os seus estudos, tá? Então, é importante que isso fique claro. É construída com o objetivo de estruturar, tá, todos os links e as potencialidades de um ambiente virtual em um único local. Todos os links relacionados ao quê? Relacionados à disciplina que você está estudando, tá? Então, é um local de estudo. Como a gente já falou na aula anterior, a trilha de conteúdos não é uma invenção do Instituto Federal do Paraná. Ela já vem, nesse desenvolvimento desse sistema, ela já veio como um aperfeiçoamento de outros sistemas, como era o caso do Claro Online, que tem a rota de aprendizagem. E aí, conforme as especificidades aqui
do Instituto Federal, né, a gente adaptou para trilha de conteúdos. Por que trilha de conteúdos? Trilha na ideia de caminho, né, mas não caminho linear, tá? Não caminho como o único em sequência. Na ideia até do jogo de trilha também, né, que você faz diversas combinações com os espaços que você tem. Então, você não precisa necessariamente seguir uma ordem. Claro que a gente tem uma sugestão de uma sequência, mas não necessariamente ela vai te prejudicar se você começar a acessar os conteúdos da trilha sem ser o primeiro ícone, tá? Então, ela vem bem com essa ideia de organização. E por que dos conteúdos, né? Porque da aprendizagem a gente está se referindo ao ambiente como um todo. E ali eu estou fazendo um mapeamento dos conteúdos daquela disciplina, daquele componente curricular selecionado, então, para aquela página. Tá? Então, tudo que se refere aos conteúdos a serem estudados nessa disciplina e nas demais sempre estarão na trilha de conteúdos, por uma questão de organização, ok? Vamos lá. E aí, ainda sobre a trilha de conteúdos, então ela é um caminho estruturado, sistemático, significa que foi pensado, né? Que integra várias soluções e formas de aprendizagem, com o objetivo de plantar e desenvolver competências, conhecimentos, habilidades, atitudes requeridas para o desempenho das pessoas no seu cotidiano de trabalho. Ela também vem com essa significação de desenvolver competências. O que tem ali de diferencial? Porque na trilha de conteúdos, esses conteúdos que nós vamos estudar, eles são apresentados em diversos formatos. Então, eu vou ter o formato em texto, né, que é o mais usual, que a gente já falou, mas eu também terei vídeos, terei indicação de reportagens, de artigos, gravações de áudio. Então, eu posso ter diversas ferramentas, diversas formas de estudar, tá? Não só o formato texto, que sempre foi o mais usual, tá? E ainda, né, sobre a trilha de conteúdos, a gente tem essa imagem que foi feita pelo pessoal ali do design instrucional da professora Esther, desculpe, em que a gente pega e tem a largada, né? Eu adoro essa imagem, né? Em que eu tenho a chegada, né? Então pode ver que interessante, porque ela até sai do tradicional, porque ela não começa necessariamente do lado esquerdo para o direito, né, que seria o sentido da escrita. Não, ela até está vindo ali no sentido inverso. Mas o que seria essa ideia? Que o meu objetivo é o conhecimento, né? Então, ali eu tenho vários livros, né, vários conteúdos, vários itens a serem estudados que me ajudam, então, a chegar aonde eu pretendo, que é o conteúdo básico da disciplina que eu estou estudando. Tá? E aí aqui, só para mostrar para vocês de novo a entrada no ambiente, tá? No portal. Aqui eu coloquei o número, né? Mas vocês têm também a entrada pelo da reitoria, tá? Quando acessa o ambiente da educação à distância do Instituto Federal do Paraná, vocês têm, tá? No canto superior direito, vocês vão encontrar então o logo do Caravelas, tá? Clicando nele, você vai chegar na página do ambiente, que é esse endereço também para quem quiser acessar direto, tá? Caravelas com K e 2 L's, agora eu vou explicar por quê, né? Tá faltando essa explicação. .ifpr.edu.br. Por que Caravelas, né? Vocês devem estar pensando, puxa, ela trabalhou com a gente no primeiro encontro e não falou. Caravelas. Bem, então, para constituir esse nome, essa marca, foi feito todo um estudo, né, com os setores de comunicação aqui do Instituto Federal do Paraná. Vários nomes foram sugeridos, foram pelo pessoal da comunicação, o pessoal da DETIC, e aí surgiu uma das ideias, o nome Caravelas. Caravelas foi considerado adequado, por quê? Porque ele vem com a ideia de representação de novos conhecimentos, né? Então, essa ideia de navegação, que é o caso das caravelas, né? Que
chegar ao descobrimento do nosso país, né? Então é isso que a gente pensou na ideia, mas não na ideia do passado, mas na ideia do que está por vir, né? Dos novos conhecimentos que eu pretendo atingir. E aí tem a questão da grafia, né? Tá, mas por que com K e 2 L's, né? Porque aí o pessoal mais da área de língua portuguesa fala, não, mas por que não com C e um L só, como é na língua portuguesa? Então, tem vários motivos por que não foi com C, né? Mas o principal foi para que nós tenhamos uma marca diferenciada, porque a questão do C, do Caravelas com C, já é uma marca de outros produtos reconhecidos aqui no estado do Paraná. Eu não preciso citar quais, mas já é uma marca registrada. Então, quando a gente digita no Google, por exemplo, Caravelas e FPR com C e 2 L's, né, não vai surgir em outro lugar, vai ser sempre o ambiente, tá? E também essa ideia de novos idiomas, né, que a gente tem essa restrição, não, mas tem que ser tudo em língua portuguesa. Até na hora do desenvolvimento do sistema, essa discussão sempre surgiu, né, no Instituto Federal, tá, mas tem que ser tudo em português. Mas aí, assim, como tudo em português, tem palavras que são já nossas, né, são de outros idiomas e já são usuais para nós, como a ideia de site, né, para as páginas da internet. Ninguém fala sítio, que seria a tradução para o nosso idioma. Então, muitas palavras, e também a tradução também nem sempre é o ideal, que é o caso do chat, né, a questão do bate-papo. Elas acabam algumas coisas sendo menos do que é toda aquela ferramenta, né? Nem sempre a tradução traz. Então, bem essa ideia também de novos idiomas, ok? E aí, lá na página, vocês então conseguem aqui, também no canto superior direito, observe que isso é um padrão, colocar o seu nome de usuário e a sua senha, tá? E acessar o sistema. Abrindo a página, tá? Então você visualiza, você percebe que a trilha de conteúdos, ela tem um espaço privilegiado, né? Ela está na parte superior centralizada, não é por acaso que ela tem esse posicionamento, tá, pessoal? Então, é por isso. Outra coisa que eu quero mostrar aqui nessa tela. Observe que tem 2 janelas abertas. Então, eu vou fazer o contorno aqui, ó. Tem o plano de ensino, tá? E a caixinha da contextualização. Eu abri 2 janelas. Por que eu fiz isso? Opa! Inserir desenho. Deixa eu deixar aqui meu desenho. E aí, o que é importante ver aqui, ó, que vocês estão vendo? Eu estou com 2 janelas abertas ao mesmo tempo, que todos os ícones são abertos como janelas internas, né, para possibilitar a ação multitarefa, na qual o estudante pode estudar com várias janelas ao mesmo tempo, ok? Então, o estudante ele pode estudar com várias janelas ao mesmo tempo. É aquilo que eu quis mostrar para vocês. Eu posso abrir 4, 5 janelas. Claro que aí eu vou ter que reposicionar, depende do tamanho da tela. Se você está num netbook, aí já fica um pouco mais difícil. Mas se você está num computador grande, né, com aquelas telas extensas, você consegue abrir até 6, 7 janelas com tranquilidade, né, para trabalhar ao mesmo tempo. Algumas pessoas não gostam. Então eu quero expandir, eu posso ampliar a minha janela? Pode deixar ela o tamanho da tela toda. Que é muito similar ao que a gente já tem hoje no computador, né? No Windows, no Mac, no Linux, todos têm essa ideia já de janelas. Então, é algo muito comum para nós que vocês podem trabalhar também dentro do ambiente, ok? Vamos falar agora um pouco com a professora Sandra sobre essas questões de estudar, né, na internet, várias janelas ao mesmo tempo. A gente sabe que isso é uma prática, né, que a gente escuta aí, né, nos jornais, nos estudos, dos jovens, né, que muitas vezes estudam vendo TV, que tiveram até uma cultura diferente da nossa, daquela coisa assim, tem que ter silêncio total, a postura tem que ser exatamente essa, né? Vamos lá, Sandra. É verdade, né, Luciana? Durante muito tempo, os estudos a respeito da aprendizagem defendiam que para você aprender, para você estudar, você tinha que ter silêncio absoluto, rigor total
e fazer uma tarefa de cada vez. Claro que eu penso que o mais importante é cada um se conhecer, porque para algumas pessoas talvez isso realmente seja necessário. Mas a gente observa, como você bem falou, que a maioria dos jovens, por exemplo, consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que o primeiro passo é a gente ter um autoconhecimento. Como é que eu me dou melhor estudando? Qual é a minha melhor estratégia de estudo? Para isso, eu vou ter que me conhecer, vou ter que saber, eu gosto mais de ler em silêncio. Não, eu gosto mais de ler e pode ter uma música, a televisão ligada me ajuda a concentração, etc. Tem gente que não consegue estudar com o texto no computador, prefere imprimir. Tem gente que consegue, que gosta, que estuda tranquilamente com o computador. Então, eu acho que cada um tem que se conhecer, né, Luciana, para poder descobrir qual é a melhor estratégia de estudo e aproveitar ao máximo. Muito bem. Então, é bem isso, né? Não tem uma regra, mas o importante é que você descubra o que funciona para você. Então, não necessariamente o que dá certo para um, dá certo para outro. É claro que há algumas comprovações, né? Essa questão do estudar no computador, estudar por escrito, realmente há algumas comprovações que algumas leituras feitas de forma digital, que é essa questão do tablet, em alguns casos a gente fica com menos lembrança, né? Ela afeta um pouquinho a memória. Então é uma das coisas para a gente pensar. Né? Há alguns estudos, mas nada 100% comprovado. Algumas hipóteses que estão sendo testadas aí. Em que sentido? Né? A simples leitura, não necessariamente, mas o ato de escrita, né, que é aquela ação que você vai marcando quando está com um papel e escreve ao lado, diz que este ato realmente ele contribui muito. Por quê? Porque é uma ação sua. Então, vamos voltar lá para aquela questão que a gente falou, que eu aprendo quando eu vou interagir, né? Quando eu estou com aquela questão. Por quê? Porque eu não estou simplesmente passivo ali, né? Somente na leitura, eu também estou agindo sobre. Então, a gente precisa agora de mecanismos, né? Agora tem realmente arquivos digitais que você pode já ir fazendo as marcações, né, digitalmente, mas isso ainda é gradativo, tal. Então, alguma das questões para a gente pensar, né, a questão de mapa foi discutido, porque o que acontece? Quando eu tenho o papel na mão, tenho aqui um papel aqui para dar um exemplo, né, eu tenho essa questão de mapa, às vezes eu puxo para o lado, tá, olha, uma visão mais geral, e no caso do computador, nem sempre. Mas a gente pode reduzir o zoom? Pode, mas nem todo mundo tem esse domínio total ainda, tá? Então, por isso que algumas técnicas de estudo online nem sempre são tão simples quanto manualmente, tá? Mas tem toda uma justificativa do porquê, e geralmente esse porquê é a ação. É a nossa ação que se torna mais ativa. Mas também, ao mesmo tempo, vem o Canclini para dizer assim, não, mas o internauta ele é mais ativo, né, do que um mero espectador. Porque para ele ser um internauta, para ele acessar, ele tem que ser espectador, ele tem que ser leitor e ele é, inclusive, produtor, né, porque ele também interage, ele navega, ele decide. Então, realmente, é possível aprender tanto com tecnologia como sem tecnologia, tá? Então, tem situações diferenciadas. Para pesquisa, a internet é imbatível, né? Claro que no momento de sentar, ler e assimilar, tudo bem, mas até você descobrir aonde está esse livro, a internet é brilhante, né? Ela te traz exatamente as referências da área. Você vai lá, pega artigos de pessoas reconhecidas em determinada área e tem acesso às referências do seu artigo, e aí você pode ir buscar esse livro. Então, é uma das coisas que facilita muito a nossa vida, do que se fosse fazer só no papel, né? Para conseguir isso, ok? Agora lá no slide. E aí, a trilha, né? Então, essa é a imagem da nossa trilha, foi idealizada para ser o primeiro foco da página, constituída somente dos conteúdos, né, da disciplina. E aí nós vamos falar os itens, né, que tem na trilha, que é o plano de ensino, tá? Contextualização, vídeos, materiais de aula, interação e avaliação.
Esses são os itens básicos, tá? São só 6 itens, nem é tanta coisa assim, viu? Vamos lá. Então, o plano de ensino. Essa é a janelinha, claro que não vai dar para ler em detalhes, mas que vocês vão ver, então, uma janela sobreposta, aberta com o plano de ensino. E sempre vai aparecer para vocês o cronograma de encontros presenciais da etapa. Então, observe que aqui está o texto, tá? E aqui em cima, tá, onde eu estou marcando aqui, é o cronograma de aulas da etapa. Logo abaixo dessa tela, aqui não está tudo preenchido para vocês, mas agora, durante as aulas, vocês já devem estar vendo que está preenchido, tá? Eu tenho aqui a opção de salvar este plano em PDF ou imprimir, tá? Então, eu posso tanto salvar, como eu posso imprimir este plano de ensino. Depois, o que tem lá também? Ainda parte do plano de ensino. Eu tenho o cronograma de encontros presenciais, em que aparece para vocês quando é o encontro, a data e a descrição do que será feito, que é, no caso de vocês, a descrição dos momentos que a gente está no polo. O que é importante falar agora sobre o plano de ensino? O plano de ensino ele é muito importante. Ele é toda a organização da disciplina. Né? Porque, então vamos conversar aqui com a professora Sandra, né, que é uma pedagoga que tem essa trajetória, né, de plano, né, Sandra? Que é essa questão assim, por que é importante um aluno ler a ementa? Por que é importante um aluno ver qual é o conteúdo programático, as referências? Por que será? Isso é um procedimento que ajuda no teu estudo. Afinal de contas, você quer saber o que o professor vai estar trabalhando, né? E aí você vai poder, lendo a ementa, lendo conteúdos, objetivos, enfim, conhecendo todo o planejamento da disciplina, você já vai poder antecipar aquilo que mais lhe interessa. E aí você já vai poder programar o seu estudo de uma maneira mais eficiente. Então, fazer a leitura do plano é também uma forma de estudar, porque você já se organiza antecipadamente para tudo que vai acontecer. Muito bem. Então, observe a importância que é, então, você ter conhecimento do plano de ensino. Então, se existe o primeiro ícone, né, ali da trilha de conteúdos é o plano de ensino, é para você saber que tem um planejamento, tem uma intencionalidade, tá, para tudo que é organizado nessa disciplina. Inclusive, para saber o que foi priorizado. Tá? Então, é bem importante você ter essa clareza e sempre acessar o plano de ensino. Tá? Não só o cronograma de aulas para saber o dia que você tem que vir, mas a leitura completa do seu conteúdo, dos objetivos, das referências. Ok? Qual que é o outro ícone? O outro é quando abre a caixa contextualização. Tá? Vou marcar aqui para vocês. Contextualização, você vai ver que é uma caixa de texto simples, tá? Em que o professor vai escrever ali qual é o contexto, tá, desta disciplina no seu curso. Para exemplificar, bem, para nós aqui na EAD, qual o contexto da disciplina Ambientação em Educação à Distância para um curso à distância, né? Obviamente, é para te orientar os alunos, recepcioná-los, acolhê-los, explicar como que é esse processo de AD, mostrar como que é entrar no ambiente, compreender o processo de avaliação, ter noções de informática básica. Então, é para dar esse panorama geral, né, para ele se situar, se sentir acolhido e ambientado para seguir o curso com tranquilidade, né? É um momento de tirar dúvidas, de acalmar, de ver como é, né? Então, tudo isso tem essa finalidade. Esse é o contexto, então, dessa disciplina. É isso que vai estar escrito aí nessa caixinha. Já, vamos pegar um exemplo assim, e qual o contexto da disciplina de comunicação, né? De linguagem, num curso de pesca e num curso de secretariado? São contextos totalmente diferentes. É só para mostrar para vocês que às vezes é a mesma área do conhecimento, mas tem finalidades, né, funções diferentes. Diferente num secretariado que é para emissão de memorandos e na questão da pesca é muito mais o uso da linguagem geral, né, para comunicação entre os pescadores, tal, ou mesmo
um bilhete, um recado, nada tão formal quanto a área do secretariado vai exigir. Tá? Então, tem finalidades diferentes. Claro que a finalidade da comunicação é sempre a mesma, né? De ser eficiente na emissão de resposta também para quem já solicitou, né? Mas a interpretação, então, do que foi da mensagem, né? Mas é importante que você veja que não dá, então, para esse professor, que de repente pode ser o mesmo no Instituto Federal do Paraná, trabalhar igual. Ele tem um contexto de trabalho totalmente diferente na mesma área do conhecimento, ok? O outro item. O outro item, tá, é aulas e vídeos. Aqui vocês vão ver, eu vou separar aqui, que está separado entre básicos e complementares. Lembra que eu falei para vocês que básicos é tudo aquilo que você tem que cumprir, né, que é obrigatório. Então, básico, o que vai estar lá dentro de básicos? Aquilo que é fundamental você assistir, né? Que no caso aqui da EAD é as aulas, né? As aulas gravadas, as aulas ao vivo, que ficarão todas lá à sua disposição para posterior consulta. Né? Até no caso, um aluno, quando ele falta, ele pode depois assistir essa aula no ambiente. Então, é para você observar que aquilo ali é o básico. E complementar. Complementar é aquilo que a gente já comentou, que é aquele plus a mais, aquele algo a mais para você estudar e saber um pouquinho mais. Voltando lá na tela, observe como é simples. Então, tá aqui o vídeo, vai aparecer a data, tá? A descrição do que é o vídeo da aula tal, e você clica em assistir, e aí você já vai ter aberta, então, a tela para ver. Quando aparece para você, você pode ampliar, tá? Aqui está o vídeo, aqui vai ter a descrição e logo aqui ao lado, onde eu estou marcando, no canto inferior direito, está escrito caderno eletrônico, tá? O que é isso? Para que durante você estiver assistindo a aula, se você tiver anotações, eu estou assistindo, eu achei importante tal coisa. Gostei mais não sei o quê. E aí você já vai fazendo a sua síntese por escrito aqui, em forma de texto, na própria janela. E aí você pode salvar, baixar no seu computador ou enviar por e-mail para você mesmo. Ou deixar só aqui, quando você salva, fica aqui na tela. Então, observe que a ideia, quando você assiste o vídeo, então, no ambiente, é que realmente você faça registros, né? Então, por isso que você já vai ter, abaixo do vídeo, um caderno eletrônico para poder fazer as suas considerações, tá? E a ideia futura é que depois a gente coloque, similar ao YouTube, também algumas opções de comentário, né? Então, para a gente poder comentar, poder interagir cada vez mais sobre as aulas e você veja dos seus colegas. Mas, por enquanto, registra ali os conceitos principais, porque vai te ajudar muito esse acesso por meio do caderno eletrônico. Muito bem. Então, a gente continua aqui vendo a nossa trilha de conteúdos. A gente já viu até a parte dos vídeos. E agora a gente vai para a parte dos materiais. Vamos aqui para a próxima tela. Então, os materiais, tá? Eles vão ficar dispostos aqui para vocês, tá? Sempre selecionado a partir do que tem aqui. Então, vocês vão ter os slides das aulas, os materiais básicos, tá? Que é referente textos, complementares, algo a mais e questões da tutoria. Tá? E todos os materiais ficam listados, então, aqui para vocês. Clicou em cima, o material abre. Então, bem importante, bem simples, organizado por tipo. E sempre que tiver algum material novo, vai ter aquela sinalização que eu já comentei com vocês na aula passada, que é esse feedback de interação. Então, em materiais, vocês terão essa organização pedagógica, que é os slides separados, então, da questão dos textos, e do que é básico e complementar, né? Então, básico, o que vai ter lá dentro? O livro, né, em PDF da disciplina sempre vai estar lá dentro, tá? Então, é uma das coisas que vai ter. E mais outros textos, outros materiais que o professor considerar que é básico. E complementar aquele algo a mais, algum artigo, algum texto a mais que o professor considera importante para vocês.
E na parte de tutoria, salvar chats, orientações, manuais de interação, contatos, né? Então, para que a tutoria tenha realmente um espaço específico para falar com vocês. E cada vez mais a gente vai ampliando e organizando o tipo de material. Qual que é o outro item da trilha? O outro é a interação. Então, vocês vão ver que terão vários ícones aqui, né? Logo abaixo fica sempre a descrição de como se vai dar a descrição do processo interativo, mas aí vocês vão me perguntar assim, professora Luciana, eu notei que os ícones que estão aqui em cima, eles são os mesmos que se repetem lá no espaço de interação. Por quê? Porque ali, dentro da trilha, a gente deixa só o que é da disciplina, o que é conteúdo específico. Então, os ícones que funcionam por disciplina somente ficarão ali dentro também repetidos na aba interação, tá? Aí você vai dizer assim, mas tem muito mais lá no espaço interação, tem muito mais ícones. Por quê? Porque tem vários ícones lá, várias funções que funcionam por curso, não é só pela disciplina selecionada. Tá? Então, esses 4 primeiros que ficam ali referente à disciplina. O que é que funciona específico por disciplina? O fórum, né, que é uma ferramenta de comunicação assíncrona, em que ficam lá as questões para vocês discutirem e as pessoas em momentos alternados deixam suas mensagens, tá? Então, é específico da tua disciplina, não é todos os fóruns de todas as disciplinas misturados, tá? A mesma coisa o chat, porque aí um professor de outra disciplina pode fazer discussão com os alunos em outro local, em uma outra sala, né? Então, por isso que as salas do chat são organizadas por disciplina. Então, toda vez que você for participar de um chat, você tem que saber qual é o componente curricular, a disciplina a que se refere para entrar no chat daquela determinada disciplina, tá? A mesma coisa também a produção de texto coletivo, que vocês vão ter aqui essa ferramenta. Então, a produção de texto coletivo, ela é bem importante porque ela se refere à disciplina. Então, ela também não pode ser por curso, né? Então, cada professor faz uma proposição de texto em que vocês podem fazer juntos, né? Então, é uma ferramenta com o sistema Wiki, que aparece todas as edições que cada um fez, claro que de uma forma bem simples para vocês utilizarem e que, ao mesmo tempo, é útil, tá, para essa troca, né, esse trabalho em grupo, que é muito importante. Então, né, o aprendizado de revisão de texto, tal, compartilhado, tá? E aí vocês também têm a opção participantes, que é saber quem são as pessoas que estão fazendo essa disciplina especificamente com você. Agora, a parte detalhada da interação, eu vou mostrar para vocês na próxima aula, tá? Então, por isso que eu não vou abrir as telas do fórum, do chat para vocês, porque na nossa próxima aula a gente vai falar muito da interação. Então, o nosso foco hoje é trilha de conteúdos e aí, no próximo encontro, é tudo que se refere à interação. Tá? Então, a gente está vendo hoje o foco do que se refere aos conteúdos da disciplina e atividades que eu estou estudando, ok? Continuando lá na tela. E aí, o tão esperado ícone avaliação. Aqui, o professor de cada disciplina vai colocar os critérios gerais da avaliação, tá? Em formato de texto para vocês, por isso que nesse momento não tem nada. Agora, vocês acessando o ambiente já viram que está tudo postado. E aí, ali, na parte superior, eu tenho o que aparece para mim. Então, você tem lá 4 opções. A primeira, atividades objetivas. A segunda, atividades discursivas. A terceira, provas e enquetes. Vamos falar primeiro sobre as atividades objetivas. Aqui, nesse ícone, atividades objetivas, é quando o professor coloca atividades que você tem resposta única, tá? A resposta pode ser tanto em formato de texto, mas ela não é uma resposta que permite diferenciar das opiniões. Não, ela é uma resposta que ou está correta ou incorreta, tá? O que é importante falar das atividades discursivas? Uma que é de praxe vocês fazerem aqui
no Instituto Federal do Paraná, é as autoinstrutivas, que é um número X de questões que vocês fazem referente a cada disciplina, tá? Conforme o livro didático, aí vocês vão ter lá um número X de questões. Nessa disciplina aqui, nós vamos fazer uma média de 25 questões autoinstrutivas para vocês responderem lá. Então, vocês vão marcar lá, né, selecionar como se fosse de marcar X no papel, né? Ali não é de marcar X, você seleciona com o mouse, tá? Então, ali é as atividades objetivas. Pode ter mais do que uma por disciplina? Pode, né? Então, não é só o formato instrutivo, o professor pode colocar vários tipos de atividades objetivas para vocês. Quais são os tipos de questões que aparecem nessa atividade? Geralmente com múltipla escolha, resposta única, múltipla escolha, respostas múltiplas. Com essa daqui dá para inclusive fazer o famoso verdadeiro ou falso, tá? Ou mesmo a questão de colunas e organizar. E também tem a opção discursiva em formato de texto, tá? Mas as perguntas geralmente são mais direcionadas. Então, por mais que ela seja com opção de texto, você não tem respostas muito diferenciadas. A prova, ela vem nesse mesmo formato de questão. Mas qual é a diferença da atividade objetiva? Porque aí você vai acessar e vai dizer assim, nossa, professora, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas em questões de organização pedagógica, a gente deixou o ícone atividade objetiva, porque a atividade é durante o processo, tá? Então, todo da disciplina. E a prova, que é o momento final, que alguns de vocês vão poder fazer online e outros no polo vão fazer impresso, tá? Então, o momento da prova é onde fica ali, né, para você fazer essa emissão de respostas, tá? Então, são momentos pedagógicos diferentes, por isso que elas não estão no mesmo ícone. Aí tem o outro item, que é a atividade discursiva. O que é discursiva? É o que a professora Sandra vai explicar para vocês da atividade supervisionada. Só que por que está com o nome atividade discursiva? Porque a atividade discursiva pode ser vários tipos, pode ser portfólio, pode ser diário de bordo, como pode ser atividade supervisionada. Então, tem vários trabalhos, relatórios que podem ser nominados como discursivos. No caso dessa disciplina, a gente vai fazer uma atividade supervisionada, né? Mas que pode ter vários tipos e pode ser mais de uma. Tá? Então, pode ter casos de ter postagem de mais de uma, que vocês vão ver vários lá, uma lista com várias atividades, ok? Então, sobre avaliação, a gente vai mostrar mais detalhes na próxima aula, fique tranquilo. E aí, para finalizar, a questão da trilha, para lembrar vocês que também nós temos lá em aprofundamento, ampliação, elaboração e aplicação prática, que é esse algo a mais, né, que a gente comentou já na aula anterior, que são caixas de textos com sugestões de atividades práticas e teóricas para vocês fazerem, tá? Que é aquele livro inteiro que a professora Sandra deu exemplo para nós, né? De formação. Então, quem puder, utilize muito, porque foi pensado com muito compromisso esse item para vocês, tá? Dessas 3 caixinhas com indicação de atividades e leituras. E aí, para lembrar, né, que o ambiente virtual de ensino-aprendizagem está aí para romper com a distância, né, esse é o nosso objetivo. E aí agora eu já chego para o final da aula, que é o nosso resumo, que é a trilha de conteúdos do ambiente virtual de ensino-aprendizagem, e eu passo a palavra para a Sandra poder fazer essa finalização do que a gente comentou aqui da trilha. Bom, a gente já falou isso algumas vezes, né? Por que a escolha por uma trilha? Para você saber que nós planejamos para que você tenha um caminho a seguir. Que não é um caminho rígido, que não é uma coisa que você não pode pensar em nada diferente daquilo, mas que é um rumo. Porque nós sabemos que se você seguir esse rumo, com certeza você vai chegar ao final com muita alegria, com muita satisfação de ter feito seu curso. Lógico que todos os professores, todas as coordenações de cursos estão abertos. E é muito importante, como nesse ambiente, no Caravelas, vocês vão ter aí a possibilidade de navegar com muita tranquilidade, vocês vão ter uma oportunidade que é muito interessante, que é a de compartilhar, ou seja,
Tudo que você enxergar ali, que faça você lembrar, puxa, mas eu vi um filme que me lembrou, me remeteu a esse conteúdo que o professor trabalhando aqui. Vou mandar para o meu pessoal, vou mandar para a coordenação, vou compartilhar com os meus colegas isso. Ah, eu li um texto, eu vi uma notícia, qualquer coisa que você faça relação com este caminho que você está trilhando, compartilhe, traga para dentro do ambiente, divulgue entre os seus colegas de turma, entre os seus professores, com a coordenação do curso, porque isso é enriquecimento, isso é construção coletiva. E quando nós construímos coletivamente, nós somos muito mais fortes, tá bom? Um grande abraço. Então, muito obrigada, né? Quero mostrar agora para vocês a questão do fórum. Bem importante essa sugestão aqui para vocês, tá? Então, como você faz para estudar na internet? Quem não faz ainda, como você faria, tá? Já pensa aí qual seria a sua sugestão, então, para você começar a estudar aí também online, porque agora você é um estudante de um curso à distância, ok? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.